Olá, pessoal. É, Vamos começar a aula 3 agora. Terceira e última aula desse curso, desse mini curso. Mini curso O Som no Processo Audiovisual. Essa é a aula 3. E eu vou falar igual eu falei no vídeo, na aula 2, no segundo vídeo desse curso. Ele foi planejado para essa ser a última aula, então se você não viu nenhuma das outras duas aulas, eu sugiro que você volte, pare o vídeo, volte e comece lá na aula um, assista a aula um, aula 2 e depois aqui, porque, é claro, o conteúdo que hoje a gente vai falar sobre pós-produção, né? Pensar o que acontece com o som desde a montagem, que é a primeira etapa da pós-produção, até a mixagem e a confecção da cópia final e acompanhamento da exibição, teste de projeção, etc. Então, você pode assistir esse conteúdo tranquilo, mas eu organizei esse curso pensando nesse encadeamento da primeira, da segunda e da terceira aula. Então, coisas que eu falo na terceira aula, eu meio que já falei na segunda e na primeira, então é meio que um complemento. Então, é isso. Eu acredito que seja melhor vocês assistirem a primeira e a segunda aula antes. Meu nome é Guilherme Farcas, né? Eu trabalho com captação e edição de som para audiovisual, mas mais para cinema. E esse vídeo foi pago com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, via a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse é uma contrapartida a realização desse mini curso online. Então é isso. E antes da gente começar a passar para a apresentação que eu preparei para vocês hoje, eu queria, que nem eu fiz na aula 2, fazer uma breve introdução, apresentação a esse assunto, né? Então, basicamente, a gente vai falar agora sobre a pós-produção sonora, né? E aí, eu acho muito interessante a gente pontuar algumas coisas, assim, antes da gente começar, né? Que a pós-produção sonora é um momento que você, diferente do som direto, é um momento em que você tem uma relação com o filme, né? Assim, mais um pouco próxima do que vai ser no final, né? Na cópia final. Porque você já vai ter uma tela, né? Com uma imagem, caixas de som ou fones de ouvido projetando som. Então você já vai estar se relacionando com o filme de uma forma mais próxima da sala de cinema e que você vai ter, claro, ainda muitas coisas que vão ser decididas e tal, mas acho que na pós-produção você já tem um campo onde as coisas estão um pouco já construídas, assim, né? E um campo onde as coisas já tem encadeamentos e você já tem um pouco mais de calma, né? Acho que o set de filmagem é um lugar muito de um descobrimento, assim. Acho que na pós-produção também tem esse descobrimento, claro, mas no set de filmagem você não sabe ainda como é que vai ser o filme direito, né? Você não tem ainda um plano montado com o outro. Acho que a pós-produção é um momento onde tem uma calma e, além disso, o set de filmagem é um lugar muito corrido, né? Um lugar muito... tem uma energia muito vibrante, né? São muitas pessoas ali, tem todo esse contato, essa coisa muito eufórica e que a pós-produção já é um campo diferente, assim, eu acho. Ele tem uma lida do trabalho do dia a dia, é um trabalho diferente, assim, você pode escutar um som realmente, né, parar, escutar de novo, no som direto é uma coisa mais selvagem, assim, digamos assim. E a pós-produção, né, a gente poderia dizer que, de um formato mais hegemônico, a pós-produção ela vai começar na edição de som. Mas aqui eu fiz questão de colocar pós-produção sonora, da montagem à mixagem. E aí a diferença entre montagem e edição de som é que no processo de cinema
o que a gente costuma chamar de montagem é quando a gente termina a filmagem e você vai sincronizar o som direto com a imagem, e aí você vai começar a montar essas imagens, né? Cortar os planos, aumentar os planos. E aí tem esse entendimento de que isso seria uma montagem apenas de imagem, né? Quando na verdade você vai estar montando o filme de uma forma mais ampla, né? Você vai estar realmente montando o filme, e aí montando imagem, montando som. Mas a princípio, hegemonicamente, tem essa ideia de que seria a montagem de imagem e depois a montagem de som. No Brasil, não se fala muito em montagem de som. É um conceito que eu não vejo muito, né? O termo popular mesmo é o termo da edição de som. Então, você acha que na França eles falam montagem do som, enfim. Mas eu acredito que seja um processo, tanto com o som quanto a imagem, seja um processo de montagem, assim. E pessoalmente, dentro da pós-produção do som, o que me encanta muito é essa ideia da montagem e de montar, assim. Você montar, combinar coisas e tal. Então, e eu acho também que na montagem de imagem, é super importante que a pós-produção... Isso eu vou falar no slide, na apresentação. Mas eu acho que é interessante a gente entender que a montagem, sendo ela de imagem, ela também é uma montagem de som. E então é super importante a gente entender que a pós-produção de som, na verdade, ela já começa na montagem, né? Enfim. Porque não tem tanta essa conexão, assim. Eu não vejo tanto essa prática, isso me parecem coisas bem apartadas, assim, e eu queria só bater nesse martelo, que eu acho que é uma coisa interessante, assim, e bem maneira. E aí, quando eu falo de montagem e mixagem, é que a pós-produção de som, e aí a gente pensar na figura da direção de som, uma pessoa que vai estar presente na montagem de imagem, vai estar presente na edição de som, vai estar presente durante a mixagem, e é muito interessante a gente pensar dentro da pós-produção de som, esses três caminhos, né? Você faz uma montagem de imagem, você começa a fazer edição de som, você começa a fazer a mixagem. Acho que esses 3 pontos são pontos muito únicos, específicos, e cada um deles exige um certo tipo de trabalho, assim, diferente. E também bater o pé na questão depois que a mixagem é concluída, você tem todo um supervisionamento, né, da confecção da cópia final, de como essa cópia, testar essa cópia numa sala de cinema, né, e acompanhar a primeira exibição. Acho que toda é uma questão das salas de cinema, como elas estão calibradas e tal. Então, acho que é uma questão mesmo de uma condução geral, assim, que eu acho que a direção de som, ela, mais uma vez, se torna muito interessante, assim, necessária e vale a pena, assim. É uma coisa que vale a pena a gente lutar por ela. Acho que é isso. Vamos para o conteúdo agora. Agora vamos oficialmente começar o conteúdo aqui. Deixa eu dar uma presente. Começar o conteúdo da aula 3, né? Fizemos uma breve introdução, como a gente costuma fazer, e aí podemos começar esse conteúdo, né? A gente vai falar nessa aula sobre o que diz respeito à pós-produção do som, né? Tentar fazer um mapeamento da pós-produção do som, questões estão envolvidas, provocações que eu faço, fazer esse percurso também, e depois entender como que o som é reproduzido na sala de cinema, tá? Ótimo. Eu acho que a primeira coisa pra gente já, sabe, já entender é que os caminhos da pós-produção, né, de som. E aí eu incluí, como eu falei, a montagem, que diz que a montagem, aí eu faço uma provocação, de imagem apenas, né, a gente só está montando imagens quando a gente está montando filme, porque como eu disse, o padrão é a gente montar a imagem e depois passa-se a processo de edição do som. Então, para mim, a pós-produção de som, na verdade, ela se dá também na montagem dita que apenas de imagem. Passamos para a edição do som e depois da edição do som passamos para a mixagem.
novamente temos a figura da direção de som conduzindo todo esse processo. Existe uma denominação também, acho que no campo da pós-produção, se no campo do som direto também tem aquela polêmica do técnico de som direto, o sonidista, production sound mixer, location sound mixer e tal, fônico de presa direta, engenharia do som. Existem alguns termos que não são muito bem utilizados no Brasil e acabam tendo uma confusão. Termos como, por exemplo, desenho de som, sound design, direção de som, são termos que não são tão utilizados no Brasil. Os termos mais comuns são edição de som, mixagem e também o termo de supervisão de edição de som. Porque a gente vai ver que a edição de som é um processo que envolve vários sons. Então você pode ter uma pessoa supervisionando só a edição de som. Mas eu vou focar aqui novamente da gente lutar pelo que eu estou chamando da direção de som, que é a pessoa que vai estar atuando também aqui na pós-produção de som. Então, beleza, pós-produção de som, montagem, edição de som, mixagem. A montagem, que seria essa primeira etapa, eu trouxe uma foto aqui ilustrativa, que isso foi um trabalho que eu fiz num centro de preservação, enfim, de preservação de cinema, e é uma foto de uma moviola, que a moviola é essa mesa aqui, que você tem alguns pratos onde a película girava, e você via a imagem, né, na época do cinema analógico, que você tinha uma tela e você via projetado, se sentava aqui. Então, um trabalho, assim, bem braçal. Então, assim, antigamente, antes da chegada do cinema digital, essa era a ferramenta de trabalho da montagem, né? Um trabalho bastante analógico, de cortar literalmente, né, com tesoura o filme, colar com durex com outro planet e tal. Mas, então, a montagem é a primeira etapa da pós-produção de um filme, né? Na montagem, você vai ter o que a gente chama de material bruto. Material bruto porque ele não foi ainda editado, ele não foi manipulado, ele só foi gravado no set de filmagem, pronto. Então ele não foi, ninguém mexeu ainda, por isso que a gente chama de material bruto. E ele é um material bruto tanto de som direto quanto de imagem. A primeira tarefa da montagem seria, eu não vou explicar o que é a montagem, porque a gente vai focar mais na edição de som e na mixagem. Não vou fazer a minha fala não vai tentar dar conta do que é o processo da montagem, que aí é toda uma área gigantesca, que eu não sou montador de imagem, não trabalho com montagem, com edição, eu trabalho com uma parte do som, então não vou falar muito, vou só falar muito resumidamente, né? A gente vai sincronizar o som com a imagem. Basicamente, a gente vai fazer essa sincronização do som direto com a imagem, né? E aí no que diz respeito ao som, isso é muito, vai de cada profissional. Mas na maior parte das vezes você tem a inserção de algumas músicas e uns efeitos assim, muito específicos, né? E aí quando você termina a montagem, concluiu, a montagem da imagem está fechada, não vai mais mudar a montagem de imagem, você vai exportar alguns arquivos para que a edição de som possa começar. E eu também não vou entrar em critérios muito técnicos, mas a gente vai ter um arquivo que chama AAF. Esse arquivo, ele é fundamental para a montagem de som. Porque não adianta assim, terminei a montagem do meu filme, pode começar a edição de som. Tá, mas eu preciso do material. Não, tá aí o filme, o arquivo, te mando aqui o H264, o MP4 aqui, o .mov do meu filme. Pode editar o som. Não, mas eu preciso todos os sons aí, de todos os lapelos, os booms, não. Então a gente vai exportar, a montagem vai exportar um AAF, que é um documento, é um arquivo, que ele vai ter dentro dele todos os sons que a montagem usou, né? No software da montagem. Tem vários softwares, né? O Premiere, o DaVinci, o Avid, o Final Cut e tal. Então você vai... Porque quando você vai montando o filme, você bota os planos das imagens e para cada plano a gente vai ter o som do boom, o som de todas as lapelas, o som de microfones plantados que usou para captar o som de uma porta, por exemplo. Vários microfones juntos, né? Vários microfones, sei lá, 10, 8 microfones. E aí também com a música, que talvez tenha sido colocado uma música, um efeito. Então todos esses sons, eles têm que aparecer na edição de som como sons que podem ser manipulados, arrastados de um lugar para o outro. Então o AAF
é um arquivo que vai conter todos esses sons trabalhados, né? Porque a gente vai ter o arquivo de vídeo, né, na timeline do Pro Tools, do software de edição de som, o vídeo, depois a gente vai ter o som, que é referente àquele vídeo que foi exportado junto, que o Pro Tools já separa, e depois você vai ter todos os sons do AAF, né? E aí tem especificações de como esse material deve ser passado, eu vou tentar colocar no link na descrição colocar o link na descrição, um artigo que fala sobre essas especificações. E aí eu vou colocar também, é que isso aqui não vou ter como colocar no link, porque foi uma coisa que o Vasco me falou. Mas na montagem, como a gente pode gravar, sei lá, 10, 12 microfones, pode ser um pouco chato na montagem, como a especificidade técnica de todos esses microfonezinhos vai ser mexido melhor na edição do som. Na montagem pode ser muita pista e pode ser um pouco chato para a pessoa que estiver montando. Cada vez que faz um corte de imagem tem que cortar 12 pistas de som. Então a montagem, para facilitar, pode trabalhar com o que a gente chama do mixdown, que é um arquivo estéreo de som que vai conter um resumo de todos aqueles microfones, os 10 microfones. Então na montagem é mais fácil. Corta uma imagem, corta um arquivo de som, pum, já está montando. E aí pode ter um trabalho feito por um assistente de edição de som, que vai pegar esse material que veio do AF, que usou só o mixdown, e aí vai sincronizar todas as pistas dos microfones isolados, dos 10 microfones, de uma forma meio manual. É um trabalho meio doido, mas o Vasco me falou que ele costuma fazer isso em alguns projetos, depende. Isso depende muito de como a pessoa que vai montar o filme gosta de trabalhar. Então, novamente, uma coisa que eu não falei nas outras aulas é que é meio óbvio, mas é a questão do diálogo, né? De a gente de sempre eu falei, mas não dessa forma assim explícita. De todos os processos audiovisuais tem que existir o diálogo, né? A conversa do som com o roteiro, do som direto com a montagem, do som direto com a edição de som, para você conversar sobre como será feito o trabalho, né? Porque se for utilizado esse método de você somente usar o mixdown na montagem e abrir os canais isolados na edição de som, deve ter um tempo e um profissional dedicado para fazer isso, porque é um trabalho um pouco extenso, né? Então, beleza. Aí aqui vocês podem ler, essa foto eu tirei nesse centro que eu fui fora do Brasil, quando estava fazendo um documentário sobre preservação audiovisual e tal. E aí tinha um processo aí, e até em inglês, mas ele explica um pouco como é que é o processo tradicional de Hollywood de pós-produção. Acho que detalha bem, é só uma curiosidade aí, se vocês quiserem dar um print, enfim, fica à vontade. E aí eu trouxe aqui duas provocações de dois profissionais da montagem, que trabalham com som. Valdir é um editor de som com uma vasta carreira em edição de som, que também é montador de imagem. Então, não é esse de imagem, pode ser que eu estou fazendo um pouco o caso da imagem, mas não é não. É só quando eu falo de imagem, é porque eu estou querendo dizer que na montagem de imagem também se monta som e deve-se pensar em som. Deixa eu ver se eu tenho algum. Porque, acho uma coisa que não está na apresentação, mas é que é fundamental, e eu acho que essas provocações trazem, que são duas entrevistas, tá? Com esses profissionais da montagem. O Frederico também tem um trabalho bem interessante de pensamento de som na montagem, por isso que eu trouxe aqui essa entrevista com ele. E, enfim, que eu acho que são pessoas que pensam muito nisso. Ó. O Frederico fala bem. Há uma compreensão sobre a função do montador, muitas vezes como se ele só lidasse com as imagens do filme, ou seja, já que existe a figura do editor de som, então supõe-se que esse outro montador vai editar somente imagem. É como se fosse possível olhar para um filme e mexer apenas na imagem, enquanto outra pessoa vai influir apenas nas sonoridades. É mais aquela coisa do Xion, da audiovisão, dessa coisa muito misturada, né? Então, vocês podem ler a entrevista depois. E aí eu acho que é uma coisa que não está na apresentação, mas eu acho que é importante, é a presença da direção de som na montagem. Por exemplo, eu estou fazendo um longa-metragem documentário agora, e durante o processo de montagem eu tive algumas reuniões para pensar, porque eu acho que quando você está montando o filme, inclusive eu vi uma fala do Kleber Mendonça, diretor do Bacurau, com o Juliano Dornelles, falando que ele tem muita dificuldade de trabalhar na montagem do filme, na montagem de imagem, sem nenhum trabalho de som. Eu acho que é reflexo um pouco disso, porque o som influencia muito uma imagem, né? Você tem uma imagem,
Se você não tem nenhum trabalho de som, você fica meio na dúvida se aquela imagem vai funcionar. Então você tem, por exemplo, trabalho de um processo audiovisual que você trabalha um pouco na imagem, manda esse material para a edição de som, a edição de som trabalha um pouco, volta para a montagem, e aí você articula o filme, você consegue chegar num corte mais interessante. Então, eu já tive várias experiências nesse documentário que eu falei, e aconteceu isso. E eu sinto muito que as diretoras, os diretores, eu tenho sentido cada vez mais processos em que se requisita essa presença do som na montagem. E eu acho que faz todo sentido, né? Porque é uma montagem do filme, onde você vai montar esses elementos. Então, eu acho que faz bastante sentido, assim. Então, o Valdir e o Fredericos, eles são pessoas que apontam caminhos interessantes, assim. Bom, com a montagem concluída, né? A gente terminou a montagem de imagem, vai começar realmente... A gente fez aquele bate-bola entre a montagem e a edição de som. Beleza, a montagem da imagem com esse trabalho de som aqui preliminar, tá bacana, tá legal. Aí você vai começar a edição de som, que aí é uma outro profissional, uma outra equipe muito grande, né? Então você vai ter... você vai fazer a edição de som, e isso... você tem, resumidamente, diálogos, edição de som, efeitos, que a gente vai ver que são várias subdivisões, música, por que eu botei música não original? Mas enfim, música pode ser... música não original porque efeitos de músicas já gravadas, né? Enfim, músicas que não foram compostas originalmente para o filme, na edição de som. Aí você vai ter a produção da trilha musical original, né? E aí é interessante a gente fazer uma distinção, porque isso causa um pouco de confusão. Quando a gente vai falar de trilha sonora de um filme, a gente está falando de diálogo, efeito e música. Quando a gente vai falar de trilha musical, a gente está falando de música. Então, trilha sonora não é só música, trilha sonora é diálogo e efeito também. Só para a gente ter essa diferença entre trilha musical e trilha sonora. Vai depois da trilha musical. Isso não é numa ordem assim, mas é um pouco, mas é um pouco misturado. Você vai mixar, fazer a mixagem do filme. Eu vou falar depois o que é a mixagem, só um mapa preliminar. E depois eu vou fazer as masterizações, que é a adequação de uma mixagem para determinada mídia. DCP é o formato padrão de exibição digital em sala de cinema. 35mm é o formato analógico que circulou no Brasil, vai até 2015, que é o ano, basicamente, onde você teve a transição oficial do DCP, como padrão mesmo, em salas de cinema comerciais. DVD, VOD, né, canal de vídeo sob demanda. Blu-ray, DVD nem se faz muito, né? Blu-ray também não muito, mas enfim. Você vai pegar uma mixagem e adequar ela, porque cada suporte desse vai ter uma especificidade diferente, uma condição acústica de som também diferente. Então aí uma pergunta meio óbvia assim, mas você já montou o filme lá? Por que tem que fazer edição de som? Não era só pegar a montagem e já botar no YouTube? Não funciona assim. Por quê? Porque uma imagem não é acompanhada somente por um som, ou não necessariamente. Você pode ter para uma imagem 300 sons ao mesmo tempo, né? E mesmo assim mantendo uma ideia de um realismo que seja, né? Se você pega uma imagem e sobrepõe a outra, putz, aí vai virar uma coisa instrumental, tela dupla, imagem translúcida, enfim. No som não. No som a gente vai empilhar um monte de som em cima do outro. Na montagem de imagem você vai escolher um plano e bota lá. A montagem de som para um plano a gente viu que são vários sons diferentes, né? Nem sempre a gente consegue captar tudo no set de filmagem, né? Porque acho que é uma ideia meio senso comum de que quando a gente assiste um filme, parece que tudo que a gente está assistindo ali foi lá, né? Aí vem a música, aí o som, tudo, o passo, a roupa bacana, tudo abrindo a porta, o carro que explode, o avião que passa. Parece que tudo aconteceu ali de uma forma muito natural. E dentro de um cinema hegemônico, o objetivo é justamente esse, você não perceber que aquilo é uma construção e se deixar embarcar nessa ilusão. E todos esses sons que a gente acha que são naturais, eles não foram captados no set de filmagem, nem sempre, né? E aí outra coisa interessante, né? Nem sempre o som oriundo da montagem é o melhor material possível dentro do bruto do som direto, né? Porque, por exemplo, a gente tem um plano que foi escolhido, né, da imagem, e aí tem o plano que é sincronizado de som, um diálogo, por exemplo. Mas no meio desse diálogo tem alguma irregularidade, alguma coisa técnica que não tá tão bacana.
mas na montagem passou. Mas na edição de som é uma coisa que pode atrapalhar a inteligibilidade, onde a gente vai trabalhar com uma fineza um pouco maior. Então a gente pode combinar um outro take. Então na edição de som a gente vai pegar o que a pessoa da montagem escolheu, aquele take de som do plano, e a gente tem vários, por exemplo, esse plano meu, fizemos 10 takes, escolheu o take 4. Mas aí nada me impede de olhar os outros takes para ver se eu posso substituir uma palavra, pegar um finalzinho daqui, um finalzinho dali, né? E também uma coisa interessante, nem sempre o melhor som no cinema é oriundo do objeto real que o produz. Porque, por exemplo, um soco no cinema, quando você dá um soco, você faz um... faz um barulho muito explícito, muito diferente. Um soco na vida real não tem som. Um soco na cara é uma coisa que não tem tanto som. Então você cria esse hiperrealismo que parece real. Então, por exemplo, o som de você mordendo uma maçã, às vezes você mordeu uma caixa de fósforo, o som disso parece mais real do que o som de você morder uma própria maçã. Então a gente pode jogar com essas brincadeiras do som. Por isso que a gente faz edição de som também. Você pode ter vários problemas técnicos no som direto, que a gente pode dublar isso. E principalmente porque os sons são captados de forma descontínua. Então uma das etapas da edição de som é criar essa impressão, essa ilusão de continuidade, né? Aí alguns motivos. Bom, essa é a carinha aí, ó, oficial do Pro Tools, que é o software que a gente faz edição de som, né? O Pro Tools é um software que ele vai ter timeline só de som. Ele tem a timeline de vídeo, mas as pistas são todas pistas de som, né? Então você pode organizar do jeito que você quiser e tal. Então, essas são as 3 telas, né, que a gente tem dentro do Pro Tools, que é a tela onde toca o vídeo, porque o Pro Tools ele vai sempre esses sons são sempre referentes à imagem aqui e tal, né? Então você vai ter essa tela do vídeo, essa tela da timeline, que é a Edit Window, e essa tela que é a Mix Window, onde você vai ter todos os canais, com os faders, as mandadas, enfim. Então são essas as 3 principais telas do software. A edição do som, ela é feita em camadas, né? E dentro desse grande guarda-chuva da edição de som, a gente tem basicamente essas 3 áreas: edição de diálogos, edição de efeitos e composição de trilha musical, né? A edição de diálogos é uma etapa super importante, é uma das primeiras etapas que é realizada, que ela é feita com material oriundo do som direto, né? Você vai trabalhar em cima do som direto, editar esses diálogos, enfim. Você vai também fazer spot de ADR. ADR é uma sigla em inglês para dublagem, mas não aquela dublagem para outra língua. A dublagem por problemas técnicos ou problemas de interpretação, que não é para gente, enquanto espectador, identificar que aquilo é uma dublagem, para parecer natural. Porque às vezes a gente tem problemas no som direto que a gente realmente precisa dublar, né? Tanto de problema técnico quanto problema de interpretação. Depois você vai ter a parte da edição de efeitos, e aí a gente pode dividir os efeitos em 4 categorias, né? Edição de ambientes e efeitos de ambiente, edição do que a gente chama de hard effects, que eu vou falar o que é, edição de sound effects, que eu vou falar o que é, gravação e edição de ruído de sala, que é o tal do Foley. E depois vai ter a composição da trilha musical. Então a edição de som, basicamente, ela é isso aqui. Bom, primeira etapa, edição de diálogos. Eu deveria? A cara dela não te faz lembrar ninguém? Mais um momento Recados do Coração. E assim, são as primeiras memórias que eu tenho. Volto a dizer, não está ligado apenas a uma geração, mas a várias gerações. Bom, eu vou lá. Vou ficar mais um pouquinho. Edição de diálogos, você já começa com o que veio da montagem, né? E é interessante que você tenha o arquivo bruto do som direto para justamente fazer aquela substituição de takes que a gente falou. Boletim de som é importante também, você saber exatamente... É claro que você pode, hoje em dia nos gravadores, você pode colocar bastante informação, né, nas pistas, mas o boletim de som ele ajuda também, a quanto mais informação melhor. Ele vai trabalhar com AF, assim como todas as etapas. O filme vai vir dividido por rolos, né? Um filme de longa-metragem, por exemplo, a gente costuma dividir um filme, por exemplo, de 1h30, a gente divide ele, ou 1h30, ou seja for, em alguns clipes de 20 minutos. Então, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, são 4 rolos, por exemplo, digamos assim.
E aí ele vai ter um timecode, que é isso aqui, esse númerozinho aqui, para a gente entender exatamente, por exemplo, quando a gente estiver trocando isso entre a equipe, olha, passa para a equipe de efeito, olha, no timecode tal, a gente tem que ter um efeito X, então fica muito mais fácil de você localizar as coisas. E aí você vai ter um bip também, para você conseguir, porque depois que o som, a gente termina o trabalho de pós-produção do som, a gente vai mandar o nosso trabalho para finalização, e essa finalização tem que sincronizar de novo esse nosso som com a imagem, e é bom que ele tenha esse bip que a gente encontra na imagem, uma imagem que pisca e um som nesse exato momento coincide isso, a gente garante que está tudo em sincronia, né? E também é interessante a gente ter o roteiro, né, da edição de diálogo, a gente ter o roteiro do filme para ter um pouco um parâmetro do que foi escrito e tal. E é uma coisa que eu acho interessante chamar a atenção, é que a edição de diálogo é um dos únicos momentos que a gente tem acesso direto ao que foi gravado no set de filmagem. Assim, você, na edição de diálogo, você tem muito a alma, você consegue muito entender o comportamento da pessoa que fez aquele som direto. Eu acho que você se transpõe para um outro ambiente, eu acho que é uma coisa bem interessante. Entender a lógica de trabalho, a pessoa dividiu os microfones aqui dessa maneira e tal. E, inclusive, é super interessante que tem um padrão, quando a gente está gravando som direto, um padrão na organização das nossas pistas, para que na edição de diálogos você siga esse padrão o filme inteiro. Por exemplo, você tem no filme inteiro, seria interessante, você tem 8 canais, por exemplo, aqui. Você tem no canal 1 e no canal 2, você sempre utiliza microfones aéreos, que a gente chama do boom. E no canal 3 ao 7, no 3 ao 8, você usa, por exemplo, microfones sem fio. E no canal 9 e 10 você usa microfones plantados, microfones que você vai pendurar para captar um ruído de porta, uma coisa específica. E você mantenha essa ordem o filme inteiro. Porque aí na edição de diálogos, você vai saber que sempre o canal 1 é o boom. Então você não tem dúvida. E se você nomear, melhor ainda a pista, né? Hoje em dia a gente pode nomear e tal, muito mais fácil. Então é interessante mais uma vez o diálogo do som direto com a pós-produção. Você tem uma coisa fundamental na edição de som direto, na edição de diálogos, de organizar, tentar mapear, isso pode ser feito por outra pessoa também, mas entender o que é som direto de diálogo sincrônico e o que é ambiente, efeito, wala, só som, room tone, etc. Você vai, na edição de diálogos, você vai suavizar, você vai escolher aqueles takes que são os melhores, que tem uma inteligibilidade melhor. Você vai criar aquela unidade espacial temporal, suavizar as transações, e aí se tiver 2 microfones, por exemplo, nessa cena tem um boom e um lapela, é importante que você faça um alinhamento de fase. Eu não vou explicar o que é isso agora, porque basicamente o som, quando ele é captado num microfone, e esse mesmo som captado num outro microfone que está com uma distância diferente do outro, eles vão ter fases diferentes, né? E quando essa fase é diferente, isso vai danificar e vai descaracterizar aquele som. Então essas fases têm que estar alinhadas. E tipo, você alinha a fase de um som durante 1 minuto, depois vai ter que alinhar de novo. Então tem plugins, softwares que fazem isso, porque é super importante, que às vezes está com 2 microfones, nossa, tá tudo lindo, mas está fora de fase. Então o som ele é corrompido, ele perde a sua característica original, ele fica menos claro, assim. Eliminar sons que vão prejudicar a inteligibilidade, o entendimento, também tem uma série de plugins, fazer a substituição do take. E aí, acho interessante a gente separar, dentro do material de som direto, a gente tem uma diferença desse que é PFX, que é Production Effects, né? Efeitos de produção. A gente tem na nossa timeline, acho que isso tá aqui, tá vendo? Aqui tem, por exemplo, SD10, que é a pista 10 de som direto, que é o lapela, LAP de lapela, microfone de lapela, e aí você tem PFX. Lapela seria o conteúdo dos diálogos e PFX são efeitos do som direto que não são voz. E aí é interessante que a gente já separe isso na edição de diálogos para facilitar na mixagem e tal, ver o que a gente pode aproveitar disso no Foley, que depois eu vou explicar o que é. Então são efeitos, a pessoa manuseando objetos no som direto, por exemplo, é um plano de uma pessoa botando o controle aqui, pegando papel aqui e tal, não sei o quê. Aí ela dá um texto. Então você separa esses elementos que não são voz em outra pista, né? Você vai verificar a necessidade de dublagem e tal, né? E aí a dublagem ela tem que ser igualada à captação do som direto.
E aí, enfim, uma coisa importante, fundamental, é essa manutenção da continuidade temporal e espacial, daquela coisa lá que o Tony Muricy falou. E aí falei uma provocação, lembra da importância de se nomear os arquivos no som direto? É que é essencial para otimizar o tempo de pós. Porque é muito chato na edição de diálogo, você tem que gastar tempo para entender se aquilo é um lapela, se é um boom, de quem é aquele lapela, qual personagem. Então, você está gravando som direto, já nomeia na sua pista. Lapela, personagem X. Lapela, personagem Y. Boom 1, boom 2. Aí não tem erro. E aí, bom, aqui tem um exemplo, por exemplo, tá péssimo, né? Tem um exemplo de uma edição de diálogos de uma série para TV, documentário, que a gente chama de talking heads, seriam cabeças falantes, né? Pessoas dando entrevista e falando um pouco. A série não é só isso, mas um pouco. E aqui você tem, por exemplo, a diferença, por exemplo, em azul aqui, é um print screen do AAF que eu recebi, da montadora, no caso desse projeto, e aqui embaixo já tem o AAF já tem a minha seção de edição de diálogos, né? Então eu dividi, por exemplo, pelo nome da personagem. Eu achei que, como era um documentário, eu queria saber, por exemplo, que tudo que fosse da personagem da Verônica tivesse... todo o conteúdo dela tivesse nas pistas da Verônica, para eu soubesse no filme inteiro, a Verônica fala aqui, depois a Verônica fala aqui, depois ela fala ali, foi a forma que eu organizei. E aí você tem as pistas da Verônica, você tem 2 pistas de boom da Verônica e depois tem 2 pistas de lapela. Então, nesse caso, eu optei por manter os 2 microfones, ou para que pelo menos isso pudesse ser escolhido na mixagem. Por exemplo, na edição do som, para cinema, geralmente você tem um mixador, né? Você pode editar o som e mixar, mas é mais comum que você tenha um editor de som e depois uma editora de som e depois um mixador ou uma mixadora. E aí você pode deixar como opção os 2 microfones ou deixar numa pista escondida o microfone que você acha que não vai ser interessante, mas é bom que você mantenha isso como uma possibilidade para a mixagem, sobretudo no que diz respeito aos diálogos, que é uma parte muito fundamental da mixagem, assim, que eu acho que, diferente do cinema estrangeiro, que a gente tem legenda, isso eu não falei em nenhuma aula, mas acho que é importante. Diferente do cinema estrangeiro, que a nossa experiência fílmica, ela não depende da qualidade do diálogo, porque a gente está entendendo o que está se passando na história pelo que a gente lê na legenda, não só pelo que a gente lê, mas os diálogos são pelo que lê na legenda, então a gente tem um ouvido meio preguiçoso, assim, digamos assim. No filme brasileiro, no produto brasileiro, se você não entende o que a pessoa está falando, acabou a brincadeira. Não existe. Não tem. Você não entende. Não estou entendendo. Não dá. Então, a inteligibilidade dos diálogos é uma coisa muito importante quando a gente está fazendo um filme aqui no Brasil. Então, a gente não tem legenda. Então, a gente depende da inteligibilidade. Então, a edição de diálogo ela é muito fundamental, muito importante. E a mixagem gasta muito tempo durante a etapa dos diálogos, para mixar bem os diálogos. Então, às vezes você tá no take usando o boom tá maravilhoso, mas em um momento o boom não tá tão bom, aí você pega o lapela e ajuda um pouquinho naquele momento, com a fase alinhada, depois volta ao boom. Então, é interessante que você tenha isso. E aqui por exemplo, a nomeação desses arquivos aqui, tá uma observação que, para mim, não é muito boa. Por exemplo, CAMINH, talvez fosse o nome de alguma coisa que, quando eu recebi o projeto, não tinha nada a ver com isso. Aí um número, S34, tá, depois eu fui entender que existe uma lógica aqui, mas para mim seria muito mais fácil, por exemplo, que aqui tivesse escrito, sei lá, inicial, ou as primeiras 3 letras do projeto, tudo bem, o projeto pode mudar de nome, mas você tivesse aqui o nome da pessoa, Verônica, boom. Aí, né, Verônica, lapela. Pô, isso daí já me ajudava. Claro que depois do tempo você entende a lógica da pessoa, mas assim, gente, quanto mais informação você puder dar, mais vai facilitar, sabe? Diálogo é tudo, deixar tudo claro. Então, aqui, por exemplo, é um AF que veio da montagem com nome, isso aqui, ó, som direto 02, som direto 03. Isso já é ótimo, eu sei que isso é som direto, sabe? Isso já ajuda. Eu bato o olho, não preciso nem escutar, já sei. E aí no AF eu só vou... Isso já ajuda, por exemplo. Nesse outro caso de longa-metragem de ficção,
o AF veio assim, por exemplo, áudio 1, áudio 2, áudio 3, áudio 4. Aí me deixou um pouco mais perdido, mas tudo bem. Aqui, por exemplo, como é um filme de ficção, você tem cena 4, plano 2A, cena 4, plano 2A, take 3. Track 2. Então eu sei que ele usou 3 pistas. Isso aqui é a primeira pista, a segunda pista, a terceira pista. Isso aqui é a informação que estava na claquete, né? Cena 42. Isso é ótimo. Isso é assim que deve se vir num filme de ficção. Se você tivesse o que esse aqui é o boom e o nome da personagem, para mim seria melhor ainda. Mas não tem. E aí, como veio no AF, como ficou na minha timeline de edição de diálogo, né? Você tem as pistas... Aqui, como esse filme de ficção tem 1000 personagens, eu não dividi, claro, por personagem. Mas, né, tem um personagem que fala uma coisa, tem uma pista inteira no filme todo para esse personagem. Então, eu divido por microfone. Pistas de boom, pistas de lapela. E aqui você vê, por exemplo, você está vindo com um boom aqui. Essa aqui é a imagem referente, né? Você está vindo com boom, aí você pega uma outra coisa de um outro take, depois volta com aquele original. Então, a edição de diálogos vai fazer toda essa salada para que tudo pareça natural, embora não seja, né? Porque você vê que na edição de imagem é uma coisa totalmente mais chapadona, não tem muita nuance. Pega um bloco e coloca lá. Na edição de diálogos a gente vai justamente tentar suavizar, porque o foco da edição de imagem, da montagem, não é você suavizar a passagem, é você montar um filme, ora bolas. Né? Esse trabalho de suavizar é um trabalho da edição do som, que não tem essa variação de fundo tão gritante. E aí o que eu falei, nossa, ficou ruim esse negócio, do PFX, que são os efeitos de som direto que não são vozes, né? Acho que eu já até tinha mostrado. E aí você pode fazer a divisão por lapela, por boom aqui, né? Você tem o boom que vem e vai... Aqui que eu falei, que é a pista é o vídeo, o áudio do vídeo, e aqui o AF depois de um pouquinho de organização. Aqui, por exemplo, olha, aqui tem cena 64, plano 1, take 1. Bom, depois que a gente editou os diálogos, a gente vai... Eu acho uma coisa que eu não falei, eu queria só retomar um pouco, a coisa dos rolos, que a gente divide o filme por rolos. Acho que eu não expliquei por que a gente faz isso. Isso é porque na época da película 35mm do cinema analógico, você tinha um rolo de película 35mm, você cabia mais ou menos 20 minutos. Então, quando você exibia um filme numa sala de cinema, um filme de 1h30, né, sei lá, você tinha 5, 6, 7 rolos. Esses rolos você montava um rolo com outro, o projecionista emendava os rolos e o filme passava de uma forma contínua. Porque o filme não existia uma película enorme que tem 1h30. Então você tinha essas passagens de rolo. Então em filme antigo você até vinha no canto da imagem uma bolinha branca, um xizinho, alguma coisa que é quando vai ter a mudança de rolo. Tentem prestar atenção se vocês conseguirem aí em algum filme antigo. E aí, por que isso o padrão é manter essa lógica? E eu acho muito bom porque o filme você vai ter muitas pistas, muitas informações. Então as sessões vão ficando muito pesadas, né? Então é bom que você tenha rolos, porque você vai suavizar as suas sessões. Hoje em dia os softwares estão cada vez melhores, os computadores estão cada vez melhores, mais rápidos, enfim. Mas você tem muita informação, então é melhor você dividir por rolo. Outra coisa interessante é que você fechou a montagem de imagem, beleza, você começou a edição de som. Mas aí a diretora decide mudar uma coisa. Aí ela vai mudar. Então mudou o filme. Não, calma aí. Mudou em qual rolo? Então você não vai precisar mexer, porque quando você está no meio de uma coisa assim e o filme muda, aqui mudou o corte. Tudo que tá para cá vai sair de sync. Isso aí é um pesadelo da edição do som. Você resyncar tudo, né? Então, se você tiver o filme dividido por... Se você não tivesse o filme dividido por rolos, você tem que resyncar o filme inteiro, 1h30 de filme. Quando você tem divisão por rolo, o que mudou no rolo 1 não infere no rolo 2. No rolo 2. Então, essa divisão por rolo ainda é super bacana e eu gosto de trabalhar assim. Bom, depois da edição de diálogos, você vai ter a edição... Depois não, pode ser simultaneamente. E aí é interessante que dentro da edição de som, em produções mais hegemônicas, assim, você tem uma equipe de pós-produção, né? Você tem uma pessoa que vai fazer a supervisão da edição de som, você tem uma equipe para fazer diálogo, você tem uma equipe para fazer ambiente, outra equipe para fazer efeitos de ambiente, outra equipe para fazer hard effect, outra equipe para fazer sound effect, outra equipe para fazer gravar o ruído de sala, editar o ruído de sala, gravar sons ambientes específicos, gravar efeitos. Ou você pode ter uma pessoa que faz tudo, né? Num filme mais de baixo orçamento e tal.
Então é interessante saber que tem essa divisão de equipe. Então os efeitos a gente vai dividir em 4 categorias, que eu falei: ambiente, efeito de ambiente, hard effect, sound effect e ruído de sala. Bom, isso é super interessante aqui, que eu vou falar, que eu me interesso, que são os ambientes e os efeitos de ambiente. Os ambientes, que em inglês é BG, background, né? Os ambientes são um dos únicos sons que eles vão acompanhar o filme do começo ao fim. Do play ao stop, do filme inteiro, vai ter ambiente. O diálogo é uma coisa que sai, vem, o ambiente é uma coisa que percorre tudo. Então ela tem uma cama mesmo, isso é uma informação interessante, assim. Então, características, assim, mais básicas. O som ambiente ele é fundamental para localizar geográfica e espacialmente o espectador na história. Em que lugar do mundo nós estamos, se é um ambiente rural, se é um ambiente urbano, qual o bioma, que tipo de sons naturais, são grilos, são sapos, que tipo de grilos, pássaros, como são os pássaros, como não são os pássaros. Então é quente, é úmido, como que a gente trabalha essa ideia. Eles vão criar atmosferas, por exemplo, como é um som contínuo, o som contínuo ele pode criar uma tensão, ele pode se relacionar com um ambiente soturno, ou alegre, ou triste. O ambiente, ele vai entrando na gente de uma forma meio sem a gente perceber, sem a gente se dar conta, né? Porque se a gente for pensar assim na escuta, né, instintivamente, na formação da nossa escuta de forma instintiva, né, a origem assim da sensibilidade sonora, lá atrás, há milênios atrás, muitos anos atrás, o som era uma ferramenta de proteção instintiva, né? Você está na floresta e de repente um crocodilo vem te atacar, você escuta o som do crocodilo e te alerta e você sai correndo, né? A escuta ela é usada nesse sentido. Então, quando você chega na mata e sons que são contínuos e estáveis, o nosso cérebro tende a esquecer que eles estão lá, para se concentrar em qualquer som que pode sobressair do nada e criar esse susto, né? Uma dinâmica assim muito grande. Eu vou deixar indicado na descrição do vídeo uma série de podcast chamado Ser Sonoro, que no primeiro episódio ele fala muito legal sobre isso. Acho que vale muito a pena escutar esse podcast. Então a gente pode se utilizar disso no cinema. Muito provavelmente assim, a gente está num lugar assim, nossa, tem um som me incomodando que não sei o que é. Aí você tira a geladeira da tomada, era isso, porque era aquele som constante que vai criando uma tensão e quando você tira, você até esqueceu que ele estava lá e quando você tira você vê quanto que ele estava te incomodando. Então o som ambiente ele pode jogar um pouco com isso. Ele vai dar uma uniformidade sonora também. E o interessante é que a gente fala em ambiente, efeito de ambiente, que isso esteja separado, né? Por exemplo, a gente tem o som do mar e o som do pássaro separado. Porque a gente, na mixagem, a gente vai brincar com os volumes, as intensidades desses sons. Então, por exemplo, eu quero nessa cena aumentar o mar, mas eu não quero aumentar a cegonha ou o pássaro que está perto do mar, característico. Eu quero aumentar só o mar e a cegonha baixar um pouquinho aqui e tirar ela aqui que fica um pouco em cima da voz. Ao invés de eu cortar todo o mar junto com a cegonha, eu só tiro a cegonha separada. Se ela estiver separada do mar, eu posso mover para onde eu quiser. Se ela estiver junto com o mar, fica um pouco mais complicado. Então é bom que a gente tenha essa separação. E aí, fora que o ambiente, inclusive é um dos temas da minha pesquisa de mestrado, que é estudar o ambiente para além dessa localização geográfica, como ele está ligado a uma ideia da sensação, uma experiência tátil, uma experiência do corpo, né? Como que um som ele pode influenciar o nosso sistema nervoso, né? Que tipo de espaços, se os espaços são criados de uma forma realista ou não são realistas, se a gente pode combinar esses espaços diferentes, o que a gente pode aprender do espaço através do som daquele espaço, enfim. Então acho que o som ambiente é um lugar que é possível você fazer uma pesquisa muito grande, né? E é uma coisa interessante que o ambiente, eles podem ser gravados no set de filmagem lá, estou numa locação incrível, vou gravar aqui o som. Tá, ótimo. Ou, eles também, num filme que é muito corrido, não tem tempo para nada,
Ou você não foi nessas locações incríveis, você fez um fake, um estúdio que era para ser o lugar e não é. Aí você você pega uma sessão e fala, ó, aqui esse ambiente, esse. Aí você contrata um profissional e esse profissional, já em etapa de pós-produção, ele sai com os microfones e vai gravar sob demanda só para pós-produção. Então ele pode vir desses dois lugares, né? E aí você tem muito bancos de som, por exemplo, pessoas que gravam sons. Isso seria um problema no som de jazz, vocês devem escutar um helicóptero passando. Mas enfim, os sons ambientes, tem pessoas que gravam os sons e vendem, né? Bancos de som, vendem na internet. Tem vários aplicativos que você pode comprar, pagar mensal, anualmente, que vai ter um banco de sons online disponível. Então esse ambiente pode vir do som direto, você pode contratar um profissional para gravar sob demanda para o seu filme, ou você pode comprar de um banco de som. Em todos os casos, alguém abriu um microfone. Vamos lá. Alguém abriu um microfone e captou esse ambiente. Melhor que se a gente for em externa, a gente use uma proteção de vento, porque como os microfones são muito sensíveis, alguém foi lá na floresta, abriu o microfonezinho e gravou o som ambiente. Beleza. Bom, já falei, né, os sons ambientes, que são as coisas mais pontuais, um grilo aqui, um pássaro que passa, uma abelha, as coisas distantes, assim, né? Uma sirene que passa. Bom, aqui você tem, por exemplo, um filme de arquivo que eu fiz, acho que eu comentei um pouco com ele na aula sobre o roteiro, que é o curta-metragem Confissões, que era feito de imagem fixa e Super 8. Então, para essa imagem aqui fixa, a gente tinha vários tipos de sons ambientes simultâneos e tal. Aqui mais um filme que tem aqui a camada de sons ambientes também, para construir essa mata, essa floresta aqui. E aí isso é um exemplo de som ambiente sendo captado no set de filmagem, né? Você tem aqui no caso desse microfone, que é um microfone estéreo, por cabo para o gravador. Então numa pausa, num almoço, ou qualquer outro momento, você foi lá e, vamos gravar um ambiente aqui. Aí já consegue garantir o som ambiente. Aí, nesse caso, você sai para fazer isso durante a pós-produção, com muito mais calma, mas claro que tem que ter orçamento para você contratar esse profissional, para levar e captar com vários microfones, escolher os lugares bem, e com calma, sem aquela equipe de 300 pessoas conversando, falando no rádio, né? Você pode usar os mesmos gravadores que a gente usa para som direto, são os mesmos equipamentos que a gente usa para fazer captação de ambientes, captação de efeitos específicos, né? Aí, esse é o caso que eu tenho um gravador de mão, e aí eu acabo levando para lugares, para gravar, sempre onde eu vou, eu tento usar, e também criando a minha própria biblioteca de som, né? Que eu acho uma coisa super interessante, assim, cada profissional que trabalha com pós-produção, ter a própria biblioteca, porque esses sons, é claro que a gente pode usar o mesmo som em vários filmes, mas o som, essa biblioteca são nossos trunfos, assim, nossos pequenos tesourinhos, então você vai tendo, sabe, não, eu gravei aquela praia da areia em Arraial do Cabo, aquele vento, aquela cachoeira lá em Minas Gerais, aquele morro, aquele lago no fundo, aquele som lá em Rio das Pedras, não sei o quê. Então é interessante isso. Aí a gente se pergunta, poxa, mas se você vai até as locações de filmagem, por que você não grava lá? E aí uma coisa, essa é uma pergunta burra, mas não burra, falei besteira. É uma pergunta que parece simples, mas ela faz muito sentido. Porque num set de filmagem, o tempo é muito escasso, tá vendo? As coisas são muito... 1h30 é isso, depois 2h30 é isso, depois às 3 é isso, 3h40 é isso, é muita coisa para filmar, é muita loucura. Então, você não vai conseguir parar uma equipe de 300 pessoas e falar assim, peraí que eu vou gravar 10 minutos do som do passarinho. As pessoas vão querer te esganar, te bater, porque tá louco, vão filmar o caminhão aqui, o trilho... Então, então é muito corrido o set de filmagem. Então, nem sempre a gente tem tempo, e nem sempre o local que a gente filma corresponde com o som diegético do filme. Bom, aqui tem um link que é interessante, que é do Valdir Xavier, que eu falei da entrevista com ele, que é do exemplo do Abril Despedaçado, que está na entrevista que eu vou botar, mas ele fala que, basicamente, rápido, assim, ele foi contratado para fazer o filme Abril Despedaçado, e aí ele falou, olha, é muito importante que a gente tenha os sons ambientes e tal.
E aí o que consta na entrevista é que ele conseguiu fazer com que tivesse dentro da equipe de som direto uma pessoa responsável por gravar o som ambiente das locações. Então a equipe estava filmando uma locação, beleza. A equipe se deslocava para essa outra locação. Blá, blá, blá. E aí tinha um profissional da equipe de som direto que permanecia nessa locação para conseguir gravar os sons ambientes dessa locação sem essas 300 pessoas fazendo barulho. Então são soluções desse tipo, né? Você aproveitar que você vai gravar esse filme numa locação muito específica, que vai sair muito caro depois você mandar um profissional para esse lugar gravar, então você já vai estar lá, já grava. E aí você faz esse jogo de xadrez. A entrevista completa vai estar lá na descrição. Depois, esse grupo de hard effects seriam efeitos duros. E basicamente você vê uma coisa, você escuta o som daquela coisa. Passou um carro, você vai lá e bota o som daquele carro. Para na mixagem, não tem no som direto? Pode até ter no som direto, mas é bom que a gente ter o carro isoladozinho, bem gravado, na mixagem a gente pode potencializar ele, colocar ele na mesma, na sala de cinema, em todos os canais, qualquer canal que a gente quiser. Porque a gente tiver o carro dentro do som direto, se a gente pegar aquilo e botar, por exemplo, no canal surround traseiro, que depois a gente vai falar sobre isso, os canais, vai vir todo o som direto junto, o fundo, não pode. Então é interessante que a gente tenha isso isolado. Então são sons que não são produzidos pelos personagens, né? Tipo, são máquinas, né? Automóvel, arma de fogo, avião, ruído, que vai ser difícil de ser criado pela equipe de Foley, né? Coisas grandes, sons mais intensos, que são disparados através de dispositivos e tal. E aí isso, é claro, você pode utilizar o som direto, de banco, de gravação, ou de gravação sob medida para o filme, né? Então é isso, você viu um carro, som daquele carro, esses são os efeitos duros, né? Aí exemplo, esse aqui de uma pessoa que trabalha com isso, vendendo banco de sons, o cara vai lá, o filme é muito característico de um avião. Mas não teve o avião na locação? Teve, mas quando foi gravar com o avião, teve diálogo, um monte de coisa, foi muito corrido no set de filmagem. E como é um avião muito importante, na pós-produção, com toda a calma, porque no som direto, som do avião. A sua possibilidade de gravar lá, ela fica um pouco vendida, porque você não sabe exatamente como a montagem vai trabalhar com esse avião. Então você não sabe exatamente o som que você precisa. Você pode gerar, isso pode ser super útil, mas na pós-produção você vai saber exatamente que teve o plano daquele avião exato, que teve aquele momento específico, então você tem um controle e já saber o que você vai gravar de uma forma muito mais precisa, né? Agora, continuando aqui na edição de som, falando sobre efeitos de som, né? Sound effects. Eu acho que, para explicar melhor, eu vou tocar alguns tipos de sound effects para vocês darem uma sacada. Ó. Primeiro som. Agora um outro sound effects. Bom, eu acho que deu para entender mais ou menos o que é, né? Os efeitos de som, eles são efeitos que não são naturais, né? Não são causais, não são literais. Eles não representam nada assim físico. E eles estão entre o que o Ben Burtt, que é um desenhista de som, editor de som, supervisor de som, ele diz que é uma coisa que estaria entre um diálogo, que o som de uma voz, ele contém as especificidades sonoras de uma voz, mas ele também tem um código, né? Eu estou falando uma coisa e vocês estão entendendo de acordo com um código semântico. Então, é uma coisa super objetiva. E do outro lado oposto teria música, que é algo totalmente abstrato, subjetivo, né? Ligado à emoção e tal. Uma música instrumental. O efeito sonoro, os sound effects, eles estariam meio no meio do caminho, né? Seria uma coisa entre o abstrato e o objetivo. Ele pode ser criado a partir de um elemento natural e ser modificado, ou ele pode ser criado do zero a partir de uma síntese digital, com um sintetizador, etc. Pode ser criado com equipamentos como esse, que você vai colocar um som de um vento de um mar e vai modificar esse som, aumentando a velocidade dele, tirando algumas frequências. Então, o sound effects é um som muito bacana, que vai
jogar junto com a música nesse sentido e vai criar uma atmosfera, uma coisa às vezes não realista. Então é um som muito interessante da gente utilizar também. Bom, depois como compondo o último subgrupo dos efeitos, tem os ruídos de sala, que são os Foleys, né? O Foley, ele é um tipo de som que foi criado na década de 30, né, em 1930, nos Estados Unidos, e é muito interessante porque esse cara que inventou, o Jack Foley, ele começou a perceber que nessa época, no começo do cinema sonoro, guardada a nossa polêmica sobre a não existência do cinema silencioso, etc., né, o Foley, ele percebeu que nessa época só se utilizava como elemento sonoro a voz do diálogo e a música, né? E somente a utilização desses dois elementos não era suficiente para causar essa ilusão sonora cinematográfica. Tinha alguma coisa que faltava. E aí ele começou a perceber que se ele fosse recriando dentro de um estúdio todos os sons que são ligados à performance das personagens em cena, tudo que a personagem faz, manuseia um objeto, caminha, sua roupa, todos esses sons, eles iam reforçar a intenção cinematográfica e chamar atenção não, mas eles iam fazer com que o espectador se sentisse muito mais atraído por aqueles personagens e dessa forma muito mais mergulhado dentro da história, mergulhado dentro da narrativa. Então ele começou a criar essa técnica, que hoje em dia é padronizada no cinema, né? Foi usado com o nome dele, Jack Foley, e aí se padronizou essa técnica, né? Então, os ruídos de sala, eles são todos os sons ligados à performance das personagens e à interação com o meio, né? Reforçar a intenção das atrizes, dos atores, né? Tá ligado a criar uma tridimensionalidade para a cena, uma textura para esses objetos, uma coloração, né? Tem um lado subjetivo também de como você vai conseguir um determinado som, que como a gente falou, nem todo som no cinema, ele advém do objeto real que o produz. Então o Foley é tentar encontrar, a pessoa que faz Foley, artista de Foley, é saber que tipo de objeto produz um som que no cinema não é esse objeto, mas ele é, por exemplo, um cavalo cavalgando. Você pega dois cocos e bate eles no chão. Tô batendo com as minhas unhas, não tem nada a ver, mas você pega dois cocos e chacoalha, é o som de um cavalo. Então, o Foley é todo esse mundo maravilhoso de recriar essa performance. E a gente pode dividir os Foleys, os ruídos de sala, em 3 grupos, né? Os passos das personagens, o som das roupas e os objetos de cena manipulados, né? E aí, o Foley, o barato do Foley é que ele é recriado quando a gente assiste a imagem e reproduz o som ao mesmo tempo que a gente está assistindo, né? Para garantir ali uma sincronia maior. Claro que depois você vai, na sessão de Pro Tools, editar milimetricamente, no frame exato, tal som, mas é importante que a performance ela seja feita junto com esse acompanhamento visual. Isso pode ser feito dentro de um estúdio de Foley, que vai ter a imagem projetada, aqui está o artista de Foley, nesse caso fazendo alguns passos. Você vai ter alguns pisos diferentes, né? Concreto, areia, terra, grama, asfalto e vários objetos de cena também que a gente pode ir encontrando para fazer esses determinados sons, né? E aqui dentro de um estúdio, não está em jogo a condição acústica desse estúdio, ele é todo tratado acusticamente. Mas você pode também fazer uma gravação de Foley em locação. Essa imagem aqui é de uma palestra que eu vi com um diretor de som argentino, o José Luiz Dias, que ele comentou sobre que nesse filme eles foram para as locações que o filme foi gravado e recriou o Foley nessa locação, porque ela já tinha uma assinatura acústica específica, né? Então também é uma outra possibilidade que também está ligada a uma grande criação, né? Essa ideia da gente gravar tudo num estúdio totalmente tratado e vai recriar a acústica com efeitos, com plugins, ou a gente já pode gravar um Foley dentro de uma locação. Não é tão usual, não é padronizado, mas é algo que acontece. Então, por exemplo, tem um filme brasileiro chamado Avante Pópulo, que eu vou botar na descrição, que contou com ruídos de sala feitos em locação. Então, acho que pode trazer coisas bem interessantes para o filme, né? E depois,
que a gente, dessa parte toda da edição de som, entra a parte da composição da trilha musical. A trilha musical, ela não é feita pela equipe da edição de som. Pode a pessoa que faz a edição de diálogo, o supervisor de som, pode ser um compositor, uma compositora musical, mas o comum é que tem uma pessoa especializada que trabalha com isso. E aí, uma coisa super importante é que a trilha musical, ela tem que estar em diálogo com todos os sons do filme, com ruídos de sala, com sons ambientes, com os diálogos, com os efeitos duros, com os sound effects, com tudo. Porque a música ela não vai estar sozinha no filme, ela tem que estar dialogando. Então, é super importante que a gente tenha esse diálogo, né? Sempre no cinema, uma coisa super importante é o diálogo e a consciência de que o trabalho ele é sempre em equipe, é um trabalho coletivo, né? Então, a gente tem uma trilha entre a direção de som e a composição da trilha musical. São pessoas que têm que conversar, né? A composição da trilha musical ela pode estar presente, por exemplo, essa pessoa desde o roteiro, para já saber mais ou menos que tipo de filme que está sendo feito. A direção de som vai poder dar uma orientação sobre que sons já tem. Essa cena já tem muito Foley. Ou a gente pode fazer uma trilha musical que ela é mesclada com o Foley, uns objetos que depois se transformam em música. Ou uma trilha musical que está ligada à composição dos ambientes. Ou os ambientes eles são uma espécie de música, uma cigarra que se confunde com uma flauta, um passarinho que se confunde com um violino, e a direção também coordenando tudo e estabelecendo essa terceira ponte do diálogo. Acho que é super fundamental. Bom, depois que a gente terminou todos esses elementos, a gente vai começar a etapa da mixagem. E é importante a gente falar a diferença da mixagem para a edição de som, que é algo que até hoje causa ainda uma confusão no meu dia a dia. Às vezes as pessoas me perguntam, edição de som e mixagem não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu acho que é importante a gente pensar a edição de som como um momento que você vai reunir os elementos sonoros que vão estar no seu filme. O meu filme vai ter esse som aqui, vai ter esse som e também vai ter esse som. Agora esse som eu vou editar, vou deixar ele um pouco mais curto, esse som aqui eu vou deixar ele um pouco maior, esse som aqui eu vou deixar ele um pouco mais, com uma textura mais arenosa, né? Você vai editar esses sons, né? Textura, na verdade, não, seria uma coisa mais de mixagem, mas você vai escolher, eu quero esse som, esse som, esse som. Na edição de som você escolhe os sons. Na mixagem, você vai dar uma textura específica, deixar ele mais intenso, vai botar mais frequências graves, vai tirar frequências graves, você vai deixar esse aqui mais alto, esse aqui super mais baixinho. Na mixagem você vai trabalhar com isso. Então a edição de som seria o momento em que você compõe a partitura daquele filme, né? Essa nota aqui, um Lá, um Si bemol e tal. Qualquer notas musicais, enfim, qualquer estrutura, né, as notas, e na mixagem você vai fazer a regência, você vai reger esses sons, que som é alto, que som é baixo. Então são momentos bastante distintos assim, e vão ter equipamentos diferentes, né? Na mixagem você vai ter uma sala de mixagem que tenta reproduzir a estrutura de uma sala de cinema, na edição de som não, né? Então, a mixagem você vai pegar todos esses... uma coisa que eu não falei que é importante, que na captação de som direto a gente vai ter, 10, 12 pistas de som direto. Na edição de som você vai ter 1.300, muitas pistas de som. E depois, na mixagem, você vai sintetizar esses sons para caber dentro da mixagem para qual mídia for. Televisão estéreo, 2 canais. Sala de cinema, o padrão sendo 5.1, 6 canais. Então, a mixagem é um exercício de síntese muito grande também. Então, a etapa da mixagem é uma das mais complexas da produção sonora de um filme, porque você vai ser da sala de mixagem para a sala de exibição. Aquele som tem que soar exatamente como o espectador vai escutar. Você vai estabelecer a relação de importância através do volume, diálogo, efeito, música. Você vai processar esses elementos todos, e uma coisa super importante também, você vai criar o espaço sonoro. Você vai espacializar os elementos, né? Esse som aqui, ele é um som que está reverberado como se o espectador escutasse a 10 metros de distância. Então, você vai colocar essa textura para o som. Essas são as principais atividades de processamento, que é a equalização, compressão e reverberação, que a gente faz. Mas tem outras também, como supressão de ruídos, etc. E aí, na mixagem, você vai ter uma sala de mixagem que é uma sala muito grande, que ela tem que reproduzir uma sala de cinema. Porque a gente, como eu falei, vai sair dessa sala aqui
para a sala de exibição. Então, isso aqui a gente tem que ter certeza que o espectador vai escutar isso, por mais que tenha toda uma questão da dificuldade da gente conseguir calibrar salas, e as salas de projeção não são muito bem calibradas. Essas são 2 salas de mixagem fora do Brasil, essa aqui também. E aqui essa é uma sala de mixagem de um estúdio chamado Cinecolor Digital, que fica em São Paulo, que eu já supervisionei a mixagem de alguns filmes nessa sala, porque eu não sou mixador, né? Eu trabalho com captação de som, com edição de som, mas com mixagem não. Eu faço uma supervisão de mixagem, né, como diretor de som. E essa sala do CTAV, Centro Técnico do Audiovisual, é uma sala localizada aqui no Rio de Janeiro também. As 2 salas equipadas com sistemas de 5.1. Que o 5.1, o que é? São 5.1, 6 canais, né? A gente tem o canal central, que fica atrás da tela, o canal direito e o canal esquerdo também atrás da tela, o surround direito e o surround direito e o surround esquerdo, que ficam nas laterais e atrás da sala, atrás da gente, do espectador, e o subwoofer, que fica embaixo da tela também, na frente, que são vai reproduzir somente frequências baixas, que vão dar emoção, sons graves, sons pesados, né? Aqui mais um diagramazinho do esquerdo, central, direito, surround esquerdo, e o LFE, que é Low Frequencies Effect, que é efeitos de frequências baixas. E aí você vai ter, isso aqui não tem uma regra, tá? Mas geralmente no canal central você vai colocar voz e efeito, como por exemplo Foley ou algum efeito específico, um tiro, um carro. No canal direito e no canal esquerdo você pode colocar ambiências e também efeitos. Por exemplo, um carro que passa para direita, da direita para a esquerda, ele começa no canal direito, vai para o canal central e vai para o canal esquerdo. Então, no fundo da tela, não, no fundo da sala. O surround direito e esquerdo também você pode colocar ambiência e efeito. Eu acho muito interessante colocar ambiências no surround, que você consegue fazer com que o espectador se sinta dentro daquele ambiente, dentro daquela floresta, daquela cidade, daquele caos urbano. E o subwoofer vão ser efeitos mesmo, né? Efeitos graves, efeitos mais, muitas vezes não diegéticos, para dar aquela pressão mesmo. E a relação também das frequências baixas que vão influir no nosso sistema nervoso, no nosso corpo, vão nos arrepiar, causar uma pressão, enfim. E aí, depois que a gente termina a mixagem, é super importante que a gente faça um teste de projeção e vá para a sala de cinema e ver se o que a gente está assistindo na sala de projeção é o que a gente mixou e está tudo certo, e o som não está cortado em nenhum momento. E depois, na exibição do filme, é super importante que a gente chegue e vê se a sala está bem equipada, se o canal direito é o direito mesmo, se o canal direito é o direito mesmo, se o canal esquerdo é o esquerdo mesmo, está tudo tocando certinho, o volume, qual é o volume adequado e tal. E também aí é um mundo muito de complicações, mas porque às vezes essas salas não estão calibradas, o canal direito é invertido, o canal esquerdo é uma loucura. Então é importante que a gente, se puder, faça essa supervisão. Bom, links na descrição que eu vou colocar, e é isso para finalizando a aula 3. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo que eu planejei aqui para esse mini curso online. Foi um mini curso bem assim didático, digamos assim, porque acho que o meu objetivo principal sempre foi auxiliar pessoas que estão assim bem começando, que não trabalham. Essa série não é para... Acho que, pelo menos eu acho que eu foquei muito em pessoas que estão começando, uma coisa bastante introdutória. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês, esses encontros. Reforçar mais uma vez que eles foram pagos com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E é isso. Essas aulas vão estar disponíveis gratuitamente na internet e elas estão também localizadas nesse ponto de democratizar o acesso à cultura e democratizar o acesso aos meios de comunicação e oferecer formação também de uma forma gratuita, através de uma iniciativa pública mesmo, né, de políticas públicas, e que a gente possa ter mais formação, né, fazer com que o audiovisual seja mais inclusivo, seja mais democrático, mais popular,
e que mais pessoas possam trabalhar e que as histórias e os filmes possam também se complexificar cada vez mais, se tornarem menos normativos, né? Reproduzir menos opressões, etc. Então, acho que esse vídeo tenta colaborar um pouco com isso, para que as pessoas possam ter se formar um pouco também. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. São essas 3 aulas, então pode compartilhar se você quiser. É um conteúdo que está livre, disponível e gratuitamente online. É isso. Muito obrigado.